essa pressa aí do heliotropo, né, ela está bem no começo desse livro, né, que é sobre a imaginação criadora no sufismo de Ibn Arabi, que é a primeira vez em que ele usa o termo mundos imaginales. Né? Então, porque como é para... então, no Ocidente, né, recente, a gente teve o esquecimento da alma. Né? Então, num contexto tradicional, você tem o simbolismo dos três mundos, né? Corpo, alma e espírito. Né? Então, a alma ela foi esquecida e foi absorvida no espírito, né? No espírito universal. Então, e a alma é aquele elemento que é intermediário. Né? E toda a história do mundo moderno não é tanto a história da perda do espírito, mas da perda da alma. Né? É um modo de você ver a crise assim do mundo moderno, né? Eu estava falando aí, eu estava pensando nisso em relação ao Estado Islâmico, por exemplo. Né? Eles têm corpo, têm espírito, mas não têm alma. Né? Entendeu? E vocês vejam o seguinte, o Irã, né, mesmo com todas as vicissitudes contemporâneas, né, a Rana fica muito brava, com razão, né, mas a Rana, ela, vocês conhecem, né? Pronto, ela é zoroastrista, né? E eles preservaram, né, todas as tradições das várias camadas lá, né, mesmo recentemente. Né, pode limitar, né, devido ao governo teocrático mais recente, mas nunca, né, o fogo dos santuários zoroastristas foi apagado. Né, então, tá lá. Tem um santuário lá que ele está funcionando de um modo contínuo há 2.500 anos. Ou seja, dentro do Irã. Continua ali. Né? Aí você tem toda aquela região, a civilização persa, que é muito grande, ela se espalha além dos limites do Irã atual, vai até o atual Afeganistão. Então, os talibã, né, eles foram criados pelos Estados Unidos exatamente para combater os soviéticos. Né? E depois se tornaram independentes. Né? E quando Bush ele foi eleito, né, ele continuaram a dar dinheiro para os talibã. Né? Mesmo depois em dezembro do ano 2000, né, eles terem bombardeado os Budas de Bamiyan. Sim. Então, até maio receberam dinheiro. Aí depois aconteceu o 11 de setembro. Né? Então, nesse momento foram demonizados. Mas até maio eram aliados. Segundo... Patrocinados. Muito patrocinados. Né? Então... Então, tudo isso aí, tudo assim que eles representam, não representam nada do Islã espiritual. Né? Tanto que tem um monte de gente ocidental que faz parte, né? É gente que apenas exercer, né, uma mudança radical no mundo, né, sem pensar se pessoas vão morrer. Né? Isso se chama ideologia. Né? Eu estou falando isso porque eu queria falar de anjos. Né? Aí, para falar de anjos, você fala de demônios também. Né? Aí tem um livrinho que se chama, muito legal, que se chama
os melhores anjos da nossa natureza. Acho que foi até traduzido, né? Os melhores anjos? Isso, da nossa natureza. Que é Né? do Henrique Corbin também. Não é do Henrique Corbin, é de um neurocientista, né? Então, e Tem em português? acho que tem em português. Acho que estão os grandes anjos da nossa natureza. Bons, não é? Os anjos bons, exatamente. Exatamente. Os anjos bons? Isso. The better angels of our nature. Ambem. Hã? O autor. Ambem, não sei o quê. Isso, qual que é o autor mesmo? Hoje eu estou muito disperso. E seja qual for o autor, né, que é o neurocientista, né, ele analisa a violência ao longo do tempo, né? E nessa análise aí da violência, né, ele identifica quais são os anjos bons e os anjos e os demônios, né? Então ele identifica 5 demônios e 4 anjos. Então é isso, né? E o primeiro anjo, né, que ele identifica, né, é empatia. Né? Agora tem um capítulo, né, aí do Henrique Corbin, que é simpatia e teopatia. Ou seja, a simpatia é uma coisa a mais, né, do que a empatia. Né? Então, empatia é você sentir, você ter a capacidade de sentir o sofrimento do outro. Né? E a simpatia já vai mais além, você começa a gostar do outro de fato. Né? Você começa a ter uma ligação muito mais forte. E aí você quer se voltar para esse outro. Né? Então é o que chamam de sintropia. Isso já estou entrando no Henrique Corbin. Então a simpatia, a empatia, você sente o sofrimento. Então quando você sente o sofrimento, ou a alegria, mas é principalmente no sentido assim de sofrimento, né? Em primeiro lugar. Né? Ou uma sensibilidade à dificuldade que o outro está sofrendo, né? Você não vai impor sofrimento a ele. Então isso que o Steven Pinker ele chama de o primeiro anjo. Né? O Steven Pinker, que é esse autor, né? Ele pega estatística, né? de todo tipo. Né? Se vocês forem procurar Steven Pinker, vocês vão ver várias obras dele. Né? E ele mostra que a violência ela tem declinado ao longo do tempo. Né? Ao contrário do que a gente imagina. Né? Então a gente tem surtos de violência muito grandes, né? Então, digamos, nazismo, agora Estado Islâmico, né? Mas em geral você tem uma mobilização mundial, né? Para reduzir a violência. Né? E a escala de tempo para você criar isso foi de mais ou menos 10 mil anos. Então, coincidente com o advento da agricultura. Aí, entre os dados dos antropólogos. Né? Ou seja, quando você tem um número assim pequeno de membros na sociedade, né? Aí as pessoas, elas mais ou menos elas fazem arranjos. Né?
aí não tem tanta dificuldade. Aí quando você tem um processo da agricultura que a população começa a crescer muito, né? Aí você começa a ter muitos atritos, né? E aí você tem um crescimento da violência. Tá? Então, a empatia seria um fator sempre presente e que, quando você está muito irritado, né? Aí, se tiver um espaço para empatia, você se contém. Né? Então, aí o outro anjo é o autocontrole. Então, autocontrole, ou seja, onde que você exerce o teu livre-arbítrio? O teu livre-arbítrio é exercido de um modo inibitório. Você deixa antes de fazer coisas do que não fazer. Esse é o autocontrole. A empatia, essa é a minha leitura, ela ela se expressa de modo ativo, porque ela passa da simpatia para sintropia. Então você se move em direção ao outro. Tá? Aí a gente precisaria um dia colocar umas imagenzinhas aqui, né? Já que a gente está falando do Abraão, né? Da filoxenia de Abraão. Filoxenia significa filo, amor. Xenos, estrangeiro. Amor, o estrangeiro. Então você vê alguém entrando, né? E você vai atrás dessa pessoa. Né? Então, alguém desconhecido. Né? Então você vai acolher essa pessoa e vai acolher essa pessoa porque essa pessoa é diferente. Né? Então tem algo assim que começa, tem um elemento da curiosidade e tem um outro elemento que é o elemento do acolhimento. A pessoa pode estar cansada, pode estar com fome, papapá. Né? Uma coisa interessante, na saúde a gente está trabalhando muito a questão do acolhimento e nessa linha do ir em direção a quem está chegando, ao novo, né? Então isso se faz em grupos multiprofissionais, quer dizer, não é mais a pessoa indo na recepção, né, e sendo recebido, não, ele vai ser recebido por uma equipe todo dia, uma equipe diferente, composta de várias pessoas, e isso assim, para ter um acolhimento, para ouvir a pessoa. É lógico que a gente ainda brinca que estamos no matriculamento. Sei. No acolhimento. Matriculamento. Lá. A gente fala, estamos no espantalhamento, no matriculamento. Matriculamento. No excluimento, sabe? Ainda não chegamos no... Né? Ainda estamos na xenofobia e não na filoxenia, né? Filoxenia. Mas assim, a gente está se trabalhando. Exatamente. É interessante, né? Que esses conceitos de alguma forma exatamente. já estão mais conscientes. Né? É coisa dos migrantes. É coisa dos migrantes. Morador de rua. Exatamente. Aquele que não tem lugar, né? Mas assim, existe um discurso consciente e uma prática que, vamos dizer, está tentando fazer aproximações à proposta, né? Mas a gente está... Em algum momento a gente tem que ter um contraponto a toda essa violência, pessoas que são expulsas, né? Então, e aqui mesmo, a gente tem um monte de... Em São Paulo, né, tem um fluxo muito grande de gente vindo da África e da Síria, né, em virtude... Mas mesmo a própria população, né, ele chega num lugar novo, tem um estranhamento, isso é natural. Isso. Ainda mais que isso é muito divulgado, de que o outro que você não conhece é suspeito, né? E isso, aí tem a outra tendência que ele aponta, né? A outra tendência é o cosmopolitismo. Então, a partir de um certo nível, quando começa a ter muita gente, começa a ter atrito. Mas quando depois você tem muita gente mesmo, aí o atrito diminui. Sim. Né?
E se você tem gente de muitos lugares, né? Esse que é o cosmopolitismo. Né? E gente falando língua que você não entende. Né? Então fala, minha língua é tal. Aí chega alguém falando outra língua. Né? Aí você também tem aquele interesse, né? Por aquela pessoa, tudo isso. Né? E se você tem uma população muito grande, né? Aí isso aí acontece. Se é uma cidade pequenininha do interior, né? Parece que são os hábitos culturais da Índia boliviana que vai ter neném. É. Que não pode dar banho na criança, tem uma série de coisas. Ela não pode tomar banho. Uhum. Tem uma série de se bagunça todo o vínculo com a criança e com o próprio processo de dar a luz. Então, se respeitar essas diferenças culturais. E tem o pessoal que sabe fazer. E aqui aí você acaba criando lugares, né? Lugares. Então, aí mesmo os bolivianos, é no Paris, né, que eles têm aquela... Então, o pessoal de lá já sabe fazer e passa a tecnologia. Know-how, né? Know-how. Exatamente, né? Não é da como é que faz? Exatamente. Então, ou seja, a simpatia, então ela vira também uma sintropia, né? Nossa. E tudo tem uma base assim espiritual, né? Outro movimento, né, que ajuda isso, né, é a capacidade de antecipação mental, né? Então, o que é isso? Você se antecipa as consequências das suas ações. Ou seja, você se joga para o futuro. Então, ter a possibilidade de você pensar no futuro, né, também é algo que traz a paz. Porque você pensa em modos, né, de modo assim, o mais global possível. Né? Então, o futuro não como uma repetição do passado, mas como um lugar onde você pode ter coisas melhores. Né? E, às vezes melhor assim de um modo muito simples. Né? Apenas mais inteligente, mais econômico. Né? Então a visão do futuro, né, é algo libertador. Agora o outro anjo, demônio, é a prisão ao passado. Aí que gera a vingança. Então, ou seja, é o oposto. Então, antecipação. Então, a gente vive numa prisão da memória. Não é repetição do passado. Exatamente. Fazer projeto de vida. Exatamente. Então, a gente vive numa prisão da memória. Né? Então, é muito estranho que você tenha tantos projetos da memória e tão poucos projetos da imaginação. Isso é exatamente a imaginação que permite que você vislumbre um mundo que nunca se manifestou antes. A novidade total. Né? A insistência na memória, né? Ela só traz ressentimentos e incompreensão. Né? Eu vejo isso num exemplo muito simples. Né? A minha sogra morreu, né, o ano passado, com 90 anos. Aí eu vi as pessoas começarem a contar histórias a respeito dela, e falei, esse pessoal está inventando, isso é mentira, não é nada disso. Ou seja, a tal da recuperação da memória, o que significa? É a construção de um discurso que encobre o passado. Né? Ou seja, é algo assim que nos estudos da memória eu não vejo o pessoal dar tanta ênfase. Né? Vamos criar memória de tal coisa, mas você cria uma história. Né? Uma história que foi criada agora por alguns motivos, por motivos
que chegam às raias da mentira. As pessoas mentem, né, quando elas estão reconstruindo memórias. Né? Ou seja, não é um processo... O relato, né? Quem me garante que o relato é uma mentira? Eu vejo que é uma mentira, em vários casos. Né? Então, esse pequeno exemplo, aí com a dona Ruth, né? Que é minha sogra, né? se deixou bem claro algo que já tinha me ocorrido. Né? Do que adianta você fazer tanto registro? Vamos ver a memória dessa pessoa. Né? Se aquilo lá é apenas um discurso efêmero daquele momento. Ou um discurso que foi repetido durante muito tempo. Né? O Jorge Luiz Borges tem uma história, inclusive, né, de um sujeito que conta uma história, mas no final das contas ele não lembra o que aconteceu. O que ele lembra é da história. Só. Né? E às vezes essas histórias são histórias em geral pérfidas. Né? Então, esse que é o problema, que alimenta um ciclo de violência continuado. Então a gente precisa ter uma educação para a imaginação. Né? E nesse mundo intermediário, que é o mundo da alma, tudo é livre. Né? Ele está querendo se manifestar agora. O mundo do espírito está muito longe. Né? E se você tenta absolutizar, você cria a utopia. Né? A utopia justifica as maiores violências. Né? Então ele discerne, né, nesses 5 demônios. Né? O primeiro demônio é o que ele chama, né, da violência predatória. Né? A violência predatória é aquela que você faz para obter alguma coisa. Né? Obter algum lucro. Né? Alguém te rouba. E nesse processo te mata. Isso é violência predatória. Das violências, essa é menos grave. Porque se a pessoa for eficiente, o objetivo dela é obter a coisa. Não é a violência. A violência é só um instrumento. É explícita, né? E é explícita. E é explícita, né? É instrumental. É instrumental. Né? Aí depois, no segundo nível, né, a vingança. Né? Que é exatamente um excesso de memória, né, por algo assim que aconteceu. Algo que é alimentado e muitas vezes a história que é contada é mentira. Né? Então você ouve lá o velho de 90 anos contando a história, mentira. Aquilo não é verdade. Né? Ele vai alimentar a mentira do cara mais novo, a violência do sujeito mais novo. Então, é algo assim meio quebra. Né? Stephen Pinker é muito interessante. E aí o outro nível é a dominação. Então, alguém já exerce o poder, a violência, para se sentir não é nem mais para se vingar de algo que aconteceu, o que acha que aconteceu, o que mentiram que aconteceu, né? Mas é para ele exercer poder. Né? Então, essa é a dominação. Né? Então, é a coisa dos políticos. Então, tem políticos que querem o dinheiro, esses não são os tão ruins, e tem aqueles que querem o poder, esses são os piores de todos. Né? Então, dominação. Né? Então, pela dominação você acaba matando mais. Né? Porque aí você tem algo que numa escala muito maior. Né? Aí você pode ser um rei, você pode ser o juiz da tua região. Né? Aí no quarto nível, aí o sadismo. Aí o sadismo já é o desejo, não é mais a dominação. É o desejo, né, pela dor do outro. Mas também tem um limite. Assim como na dominação você quer
que o dominado fique vivo, né? No sadismo você quer que o que sofra fique vivo. Para que ele continue a sofrer, sofrer, sofrer. Aí o pior nível é a ideologia. Que você bata pelo espírito puro. Aí pouco importa se o outro morra ou se você morra. Porque você tem um princípio puro, né? Uma utopia que ela faz com que as portas da violência sejam abertas. Então, muito do que acontece no nazismo foi uma utopia, né? Várias modalidades do comunismo foram utopias, né? O exército islâmico, o Estado Islâmico é uma utopia, né? A ideia deles é ter um califado na Terra. Bonito isso, né? Então, mas em compensação a gente tem os anjos, né? O primeiro anjo ele chama de empatia, né? Aí os outros anjos são norma moral, né? Algo assim que é discutido dentro de um grupo, né? O terceiro anjo que é o autocontrole, né? Então, autocontrole significa que você não vai agir por impulso. Você vai parar. É como nas artes marciais. Você não faz as coisas por impulso. Nas artes marciais é um modo de você exercitar teu autocontrole. Né? E a capacidade de antecipação do futuro. Essa é coroa. Né? Então aqui, digamos, acho que o curso tem mais a ênfase na empatia, mas visto pela ideia de simpatia e sintropia, né? E a ideia assim, da antecipação do futuro através da faculdade imaginal. Né? O que é o futuro? O futuro é o movimento dos possíveis para o agora. Vai ser um monte de possíveis, né? Então, nessa antecipação do futuro, é algo que é uma arte que tem que ser exercida com extrema delicadeza, né? Com extrema habilidade, né? Porque não é só o sonhar acordado, né? É você ver possibilidades fantásticas que elas estão presentes, que são fantásticas. Né? Fantásticas porque nunca foram realizadas antes. E aí você escolher aquelas que são as mais belas. Então, por isso que tem uma parte assim, muito importante da beleza. Mas se você tiver alguma dúvida, né, escolhe aquilo que é mais bonito. Não aquilo que é melhor. Porque você não sabe o que é melhor. Mas você sabe aquilo que você acha mais bonito. Né? E muitas vezes você escolher o melhor, você pode estar indo para o lado da ideologia. Você está realizando o princípio utópico, né? Entendendo a impor, né? Você está sendo altruísta também. Porque não importa que você não se importa em ficar vivo. Né? Mas também outro não importa que fique vivo. Né? Assim, em astrobiologia, nós temos uma ética. A nossa ética é da vida. Você é tanto mais ético quanto mais você promove a vida. Essa que é a ética da astrobiologia. Por quê? Porque a gente vai pensar também em formas de vida extraterrestres. Então você tem que pensar assim de um modo global. Então se você vai em um planeta e você infecta aquele planeta, né? Então você tem uma forma de vida que está dominando, destruindo outra. É muito provável que nós destruamos
outra forma de vida, né? Porque nós temos os seres da Terra têm um metabolismo extremamente acelerado. Não foi assim, né? Durante a maior parte da vida da Terra. Isso é no último bilhão de anos. Né? Então, último bilhão de anos. Seres que respiram oxigênio, né? Então, a empatia também é empatia em relação a formas de vida que são formas de vida extraterrestres, né? E para a ação prática, né? Essa sim de eu me ligar ao futuro, eu não sei o que é melhor, mas eu sei o que é mais bonito. Pronto. É isso. Então eu vou fazer aquilo que é mais bonito, que a possibilidade de eu errar é menor, né? Então, isso que eu estou falando aqui, né? Aqui está presente de um modo claro nesse texto, né? Então, esse capítulo se chama Simpatia e Teopatia, né? O pathos é uma modalidade de amor, né? Você tem várias modalidades de amor. Você tem, em geral, a gente pensa em amor assim como o Eros, né? Mas tem a filia, tem o HP, né? Tem várias. E tem o pathos que é você sofrer, né? Né? E você ser obrigado numa direção. Por isso que tem esse tropos, né? Ele chama do girassol, né? O girassol ele acompanha o movimento do Sol. Então ele sempre está se voltando em direção ao Sol, né? E em grego é mais chique, é o heliotropo. Então por isso que é a mesma coisa. É o girassol, é o tropo. Tropo é girar, entendeu? Tropical, né? Quando a gente fala de tropical, está ligado, na verdade, São Paulo é exatamente tropical. Tropo significa mudança. É onde você tem a mudança do clima quente para o clima temperado. É naquela linha que se chama trópico. Nós estamos no trópico de Câncer, né? Em São Paulo passa o trópico de Câncer. Por isso que eu não sei se São Paulo é quente ou São Paulo é frio. É muito pelo contrário. Então, está naquela região de mudança, né? E mesma coisa, você vai para o México, né? Você também passa o trópico. Tem regiões do México que você sente frio. Todo mundo está acostumado com aquela coisa nortenha, de deserto, né? Mas lá é frio também, né? Então, que também está nessa região tropical, né? Então o heliotropo, né? Assim, contemplando o heliotropo, né, com esse movimento, né, o místico ele percebe que aquele heliotropo ele está fazendo um cortejo de amor ao Sol. É isso. Então, é por isso que, olha como que começa. A prece do heliotropo. Como se faz na dialética do amor, onde se parte das belezas sensíveis para se elevar até que se encontre o princípio único de toda beleza, de toda ideia, do mesmo modo, os adeptos da ciência hierática tomaram por ponto de partida as coisas aparentes e as simpatias que elas manifestam entre si e com as potências invisíveis, assombrando-se ao ver e admirando nas realidades primeiras
as últimas provenientes dos seres, e nas últimas, as primeiras mesmas. No céu, coisas terrestres, segundo modo causal e celestemente. E sobre a terra, as coisas celestes numa condição terrestre. Pode-se ver na terra sóis e luas numa condição terrestre. E no céu, numa condição celeste, todas as plantas, as pedras e os animais vivendo espiritualmente. Qual outra razão se poderia atribuir ao fato de que o heliotropo segue por seu movimento o movimento do Sol e o selenotropo o movimento da Lua? Então existe um gira-lua também. Fazendo cortejo na medida do seu poder aos luminares do mundo, pois, na verdade, toda coisa ora segundo o posto que ela ocupa na natureza. E canta o louvor do chefe da série divina, ao qual pertence. Louvor espiritual, ou louvor racional, ou físico, ou sensível. Pois o heliotropo move-se segundo a liberdade que possui de movimentar-se. E no giro que faz, se pudéssemos escutar o som do ar golpeado pelo seu movimento, dar-nos-íamos conta de que é o hino ao seu rei, tal qual uma planta o pode cantar. Então, é de arrepiar, né? Então, se a gente pudesse ouvir o som, né, a gente veria que aquilo lá é um hino, que é uma prece, né? Então, o homem espiritual ele olha em volta e vê as criaturas rezando, orando, né? O que ele fala hierática significa é a ciência do sagrado. Né? Então ele fala muitas coisas fantásticas. Olha, como se faz na dialética do amor. Então existe uma dialética do amor. Né? Essa dialética do amor, ela é que permite que a gente identifique o contexto sagrado de todas as coisas. Então, o nosso mundo, ele é cheio de lugares sagrados. Tá? A faculdade da imaginação ativa permite que a gente reconheça isso. Né? A partir de um determinado momento, na nossa história, né, esse sagrado ele foi deixado de lado. Então, os lugares viraram apenas lugares. Tá? Mas isso nunca é deixado de lado inteiramente. Aqui tá. Essa aqui. Então, sempre tem algumas pessoas que não são normais, né? Então, e que enxergam esse sagrado. Tá? A gente pode, digamos, culpar um monte de gente, pode culpar o Galileu, pode culpar o Descartes, né? Por esse tipo de coisa. Mas eu acredito que eles não sejam tão culpados. Em certo modo, aquelas pessoas que a gente acha que são os culpados, pode ser que eles estejam segurando. Caiu alguma coisa aí? Colegas, pode ser que eles estejam, na verdade, segurando a gente. Né? Mas o mundo, né, ele tem essa dimensão aí sagrada sempre. Né?
E a gente imagina, né, essa imaginação pobre, que a gente está no mundo. Né? Aí, do ponto de vista espiritual, né, você é diferente do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, no sentido mais comum da palavra. Né? Porque como eu sou um físico, eu sei que o ponto de vista físico não é o ponto de vista do senso comum. Né? Mas normalmente a gente se imagina no mundo. Ou seja, a gente tem um mundo muito grande aí que nos envolve, né? E a gente é meio perdido nele. Né? Então, e como esse mundo é muito grande, eu tenho a ilusão de que ele não tem novidades. Por que ele não tem novidades? Porque o meu olhar ele penetra, vai até infinito. E nesse infinito só vai ter mundo, 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 e é o mesmo mundo. Tá? Agora, do ponto de vista espiritual, né, não são as coisas que estão nesse mundo, mas é o mundo que está nas coisas. E cada coisa é o mundo. E aí você sempre tem novidade. Então, a maior causa da angústia contemporânea é que nós estamos no mundo. Né? E que não é um mundo cheio de novidades. Né? É um mundo repetitivo. Um mundo que é apenas uma extensão. Né? Agora, a partir do momento em que tem esse olhar da imaginação, que eu fico atento também ao invisível, né? Então as coisas elas ficam cada vez mais interessantes. Né? Então, se você lê um jornal, se o jornal é escrito do modo preguiçoso como ele é escrito hoje em dia, né? Não estou falando em exemplos notáveis, exceções notáveis. Aí o mundo é extremamente chato e repetitivo. Né? Agora, se você tem um olhar assim de um cientista ou de um artista, aí você vai perceber em cada coisa um mundo. Né? E um mundo que você nunca desconfiava antes. Então, no teu cachorro tem um mundo, por exemplo. Né? Então, ele é sempre cheio de novidades. E aí, ou seja, o que eles procuram? Eles procuram, olha, eles partem das belezas sensíveis. Daquilo que eu posso tocar, agarrar, com todos os meus sentidos e outros, que eu nem imagino que tenha. Aliás, exercendo a imaginação, eu posso descobrir que eu tenho mais sentidos do que o que eu imaginava. Né? Então, você parte das belezas sensíveis e você encontra a beleza, princípio único de toda beleza e ideia. Né? E você toma o ponto de partir das coisas aparentes e as simpatias que elas têm entre si e com as potências invisíveis. Né? Então, isso quem está falando é esse Proclus, que é o neoplatônico do século V. Né? Constantinopla, Atenas. Né? O Império Romano estava se dissolvendo, mas o pessoal continuava trabalhando, firme. Né? Então, observando que tudo está em tudo. Esse tudo está em tudo é essa relação entre mundo e mundo. Ou seja, existe o mundo dentro de cada coisa, né? Existe o grande mundo. Então, quando eu olho numa extensão, um astrônomo, por exemplo, eu sempre estou vendo coisas novas. É por isso que isso é fascinante. As pessoas são fascinadas por astronomia porque
é uma novidade e de uma beleza muito grande. E de uma beleza que é uma beleza inesperada. Quando você olha aqui, eu falo, essa é uma beleza que eu jamais imaginei que existisse. Né? E vem com a ciência. Ou seja, não é um empreendimento bruto. Né? E o que é essa beleza? Não é o bonitinho. Né? É algo assim que tem um impacto muito profundo. Né? E que gera todos esses sentimentos de amor, que vão desde o Eros até o Pathos, passando pela filia e pelo HP. Né? HP é aquela... filia você aparece nos evangelhos. Né? Então, no Evangelho de São João. Né? No Evangelho de São João, esse foi escrito em grego. Né? Então, quando Jesus pergunta para João se ele ama, pergunta 3 vezes. As 2 primeiras ele usa filia, e o segundo usa HP. Então quer dizer que houve uma progressão. Né? E nisso todas as formas de amor estão envolvidas. Né? O problema é que a gente muitas vezes esquece ou rejeita algumas. Né? A gente não precisa ter todas ao mesmo tempo, mas alguém pode ter. Tem o pathos também, que a gente esquece. Né? A pathos é isso, é uma carência, né? É uma paixão. Ou seja, eu não sou suficiente para eu mesmo. É isso. Ou seja, não existem seres autossuficientes. Porque para começar a gente respira. Né? Então, você não consegue ficar sem respirar. Então, a respiração é uma grande conexão nossa com o mundo. Se eu não estou fazendo nada, eu já estou respirando. Né? Se eu prendo a respiração, as minhas células já estão respirando. Né? Aí, se eu respiro devagar, né, eu então vou entrando num outro tempo, num outro ritmo, que não é mais o ritmo da repetição, né? Mas que é um ritmo assim da suspensão da repetição. Né? Eu vou, né, me acalmando, né? E eu vou percebendo outras realidades, né? Coisa muito simples, respiração. Né? E o que ela nos ensina, né? É que nós somos dependentes de outras criaturas. O oxigênio que nós respiramos foi fabricado por plantas. E antes de ser fabricado por plantas, foi fabricado por bactérias, que existiram durante 3 bilhões de anos. Então, durante 3 bilhões de anos, essas bactérias, nem existiam plantas ainda, ficaram fabricando esse oxigênio que encheu a atmosfera e que depois aí permitiu que seres como nós que respirassem aparecessem. Né? Então, o fato de poder respirar, né, já faz parte de um esquema universal que se estende por bilhões de anos. Né? Aí depois, alguns desses animais que respiraram incorporaram as cianobactérias dentro deles. Esses animais já não precisavam mais de mobilidade. Né? Eles precisavam só de crescimento. Então eles viraram plantas. Né? E as plantas são o último reino da natureza. Elas apareceram aí no final de tudo. Né? E elas respiram, continuam a respirar também. Então, o pathos está ligado a esse movimento assim, de respiração. Eu preciso inspirar
né? E depois eu preciso fazer o movimento em direção ao outro, que é o expirar. Né? Então, isso, o patos é sempre o pato sempre envolve um tropos. Né? Isso que fala o Henri Corbin, né? É por isso que ele introduziu isso aqui. Né? E mais, você vê na Terra a astronomia e você vê no céu a geologia. Né? Então todas as coisas que são terrestres elas já contêm o céu, e o céu já contém tudo aquilo que é terrestre. Tá? Então pode-se ver na Terra sóis e luas numa condição terrestre. E no céu, numa condição celeste, todas as plantas, as pedras e os animais vivendo espiritualmente. Né? Ou seja, o mundo, né, terrestre ele é celeste e o mundo celeste é vivo. Né? Essa que é a conexão. Então, o céu já está aqui e a vida está lá. Né? E aí depois, né, todo o último parágrafo é esse, do movimento. Né? Esse movimento que eu faço é uma prece. Ele gera uma prece. E aí envolve então o tema assim, da prece. Né? Existe dentro da tradição cristã uma tradição que é a da prece perpétua. Né? Então, de novo, você tem uma passagem, né, em São Paulo que é orai sem cessar. Então, o que é esse orar sem cessar? Esse orar sem cessar é você se dar conta da tua respiração. Aí, quando você se dá conta da sua respiração, você percebe que a tua respiração ela é uma oração. Você chega nessa percepção. Tá? E num outro estágio você se dá conta do teu batimento cardíaco. Aí você percebe que o teu batimento cardíaco também é uma oração. Né? Então você pode repetir pequenas sílabas, né, de oração com o teu batimento cardíaco. Então, como desenvolver a imaginação? Né? Esses exercícios, que são exercícios de prece, são um modo. Né? Então, a prece que não é feita com uma frase, mas com esses pequenos movimentos de respiração ou de batimento cardíaco. Né? Tem até técnicas assim, do cristianismo que dessa prece do coração. Uma vez, eu durante algum tempo pratiquei isso lá na São Bento, por exemplo. Né? Não que os monges pratiquem isso, mas que lá tem alguns malucos que praticam isso. Né? E esse movimento, né, que a gente faz, né, ele pode ser coordenado, né, com imagens muito vívidas. Né? Então, daí a imaginação. A imaginação também é a capacidade de você fazer imagens. Né? Então, se você puder visualizar, visualize. Né? Mas visualize não como se fosse algo que você estivesse produzindo, mas algo que tivesse uma existência autônoma, independente. Ou seja, você fecha o olho e continua aquela imagem a existir. Né? Então, isso é chamado imagem autônoma,
né? Então, falta até palavras do nosso vocabulário para isso. Então, a imaginação não é uma mera produção mental, mas ela é algo que é ligado muito à percepção, né? E o planeta que rege é Vênus, que é exatamente o planeta do amor. É por isso que sempre a gente retoma o tema do amor, o tema da beleza, né? Do sensível, exatamente, do sensível, né? Ou seja, a sensação, né? As belezas sensíveis. Pronto. Para começar, a astronomia começa com Vênus. Então, já é um bom começo. Tá? Vênus, né? Ela teve vários nomes. Tá? Na atual Síria, né? Ela era chamada de Astarte. Foi aí que deu origem à palavra astro. Então, astro vem de um nome de Vênus. Então, daí vem toda a astronomia. Porque para você, com o Sol e com a Lua, né, você ainda não tem um astrônomo. Porque o Sol, um agricultor faz isso, observa o movimento do Sol, as estações. A Lua também, né? Agora, Vênus já é um outro ciclo, né? Agora, Vênus está só visível como estrela da manhã, né? Quando a gente começou o curso, ela estava visível como estrela da tarde. Então, ela já mudou. E esse ciclo de vai e vem tem 1,6 anos. Ou seja, não é mais um ano, é um outro período. E é um outro ciclo, exatamente. E Vênus cada planeta é uma ciência, né? O banquete do Platão, né? O tema é Eros, o amor, né? E lá você desenvolve 6 pontos de vista a respeito do amor, né? O ponto de vista mais básico, né? Mais simples, é no sentido de submissão e dominação. Tá? Esse quem expõe é um médico, Erixímaco. Né? Então, quando eu vejo esse pessoal que faz sadomasoquismo, eles são como se fossem membros de igreja. Entendeu? Ou seja, tem todo conjunto de regras. Rituais, roupinha. Isso. Eu conheço gente. Então, vocês estão no nível mais básico, isso é erixímaco. Ou seja, ponto de vista de submissão e dominação. Aí tem 5 outros pontos de vista, né? Aí depois tem um outro ponto de vista que são as 2 Afrodites, a Pandêmia e a Urânia. A Pandêmia, que é o comum de todos os homens, a Urânia. Você tem 2 histórias para o surgimento de Afrodite, né? Uma que seria filha de Zeus com uma ninfa. Então, nesse caso, é pós-olímpica. Outra que é a primordial, né, que nasceu do esperma de Saturno, aliás, o esperma de Urano, quando Saturno, né, ceifou, né? Então você tem ou seja, era Urânia, então ela vem de Uranos, né? Então são 2 Vênus. Aí depois tem outro ponto de vista que é sobre Eros. Então primeiro se canta Eros como sendo o mais jovem dos deuses.
É o discurso de Agaton. Aí o quarto ponto de vista é Eros como sendo o mais antigo dos deuses. O primeiro, ou seja, bem no início estava Eros. Era Caos e Eros. Né? Os dois. Né? Aí depois o outro ponto de vista, né, é o ponto de vista que o amor é filho de Poros e Pênia. Né? Poros, que é a abundância, o deus da abundância, e Pênia, que é a deusa da penúria. Né? Os dois estavam numa festa, a Pênia ela estava lá mendigando, o Poros bebeu muito, e aí nasceu o Eros. Foi essa história numa festa. Então, essa é a história que eu, né, que é contada aí pelo Sócrates. Né? Aí depois tem o outro, que é Alcibíades que conta, que é do hermafrodita primordial. Ou seja, na realidade você tem duas partes que né, que estão perdidas que você junta. Né? É o hermafrodita e o andrógeno. Né? Então você tem uma progressão. Né? Ou seja, então você forma um todo redondo. Então ele fala, o andrógeno primordial era esférico. Né? Então depois você precisa juntar. Então você tem alma gêmea que uma procura a outra. Tá? Isso para falar da ciência. Isso para falar da ciência, que Vênus é uma ciência. Né? Não. E aí você tem uma obra do Dante que se chama Convito. O Convito reproduz o banquete, também é um banquete. E o tema que era proposto é o amor. Né? E aí o Dante ele começa a fazer, né, um poema para o amor, né? Ele tem que falar do céu de Vênus. Né? Quando ele fala do amor. Aí nesse momento ele vem com uma coisa absolutamente inesperada. Ele fala, os céus são ciências. Ele começa a dizer, cada céu, que ciência que corresponde. Né? Né? O céu, né, que corresponde a Vênus é a retórica. Né? Que é aquela que torna o discurso crível, acreditável, eficaz. Né? Então ele vai associando a cada céu. Né? E depois associa também a Via Láctea, a metafísica, ele vai associando aos 7 planetas e mais o céu das estrelas e o céu sem estrelas. O céu das estrelas é o céu com as estrelas que a gente tem. E o céu sem estrelas é o negro de fundo, que é um céu meramente geométrico. Né? Então daí que vem. E Vênus, ele está ligado à imaginação ativa. Porque os sacerdotes de Vênus, que eram sacerdotisas, faziam ídolos. Né? Isso do ponto de vista das tradições monoteístas que vieram se instalar na mesma região. Né? Então, esses ídolos eram imagens. Então, imagens que você podia contemplar, assim, a divindade. Então, nunca havia uma separação entre a divindade e o seu representante. Ela já estava lá inteira. Né? E, ou seja, então, naquela estátua estava o Deus. Né? Não que naquela estátua era Deus, mas lá estava o Deus. Né? E aí
você tem a ciência da formação harmoniosa dos corpos. Não é apenas o que o corpo ele exista. Isso é materno. Não. O corpo ele exista, ele seja harmonioso. Ou seja, cada parte numa relação perfeita uma com a outra. Então é você juntar as partes e a ciência que é associada é chamada ciência do balanço. Né? Então você cria um equilíbrio, um balanceamento, melhor dizendo, porque não é um equilíbrio estável, mas é um balanceamento entre os diversos componentes, e aí você cria um todo o mais belo possível. Né? Aí está a beleza. E aí está o futuro desejável. Né? E desejo. Né? Aliás, a origem da palavra desejo é desidero. De no sentido de demarcar, né? De delimitar. No sentido quando você reforça. Delimitar, você reforça o limite. Demarcar, você reforça as marcas. Né? Então, desidero, você reforça o céu. Então, ou seja, o desejo vem da reforçar o céu nas coisas. Então, não é um mero querer, é um desejar profundo. Né? Como diria o Raul Seixas, vai em frente. Quem lembra da música mesmo? Siga que a canção não está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez mais. Tente. Aí, em algum momento, entra o desejar profundo. É isso. Ele sabia das coisas. O desejar seguir o caminho do céu. Mas é mais do que isso, que aquela coisa ali, o céu está dentro dela. Né? Está de um modo assim reforçado. Não precisa dizer que a coisa daqui. Eu adoro o chão. Né? Ou seja, o chão. Posso falar com a cadeira também. Aquela coisa ali. O céu está dentro dela. Né? Então, isso que é o desejo. Né? E o desejo é uma outra categoria que não é a categoria do necessário. Né? Necessário é algo que é obrigatório. O desejo tem isso que ele não é obrigatório. Né? Então, ou seja, você tem a divisão entre aquilo que é importante e aquilo que é necessário. Né? O importante você deseja. Né? O necessário você precisa. Né? Mas as coisas misturam um pouco, porque tem o patos. O patos sente que você precisa. Né? Mas o desejar está ligado a isso. Esse elemento celeste. E é irresistível como o céu é irresistível. Né? Assim como cai aquele asteroide e acaba com os dinossauros. Né? Então, ou seja, algo assim que é irresistível. Estou dando um exemplo extremo. Então, de tempos em tempos, você tem essas interferências. Né? Ou astrologicamente. Né? Então, tem certas coisas que são irresistíveis. Tá? Tá, isso. A origem da palavra desejo. Né? E é o desejo que você busca. Aí você tem a dicotomia entre Vênus e Marte. A gente fala Vênus, a gente pensa em Marte. Marte já não é mais o desejo.
O desejo sempre é algo ligado ao futuro que você quer agarrar. Marte é o futuro que você quer evitar. Aí você prevê algum acidente. Em geral, a palavra que tenta traduzir isso na Idade Média é estimativa, que não tem muito a ver com... Estimativa é algo que os ratos têm também. Então, quando tem um incêndio, né, ou quando vai acontecer um incêndio, eles saem do lugar. Né? Então, naquele filme O Nome da Rosa, você tem a biblioteca que pega fogo. Aí, né, para você sair da biblioteca, siga o caminho dos ratos. Então é isso. Então você também tem um futuro a ser evitado. Então, quando a gente fala em geral em intuição, é isso. Então, pense às vezes que vocês usam a palavra intuição. Em geral, a intuição tem uma função protetora. Ou seja, ela diz para você não tomar aquele avião, ela diz para você desconfiar daquela pessoa, para você não ir naquele lugar. Né? Então, algo vai mal. Né? Então, agora, ao contrário, né? Quando é Vênus, aí você tem a ciência do balanço. Né? O que a ciência do balanço ela faz? Entre outras coisas, você tem que realizar um fluxo que vai do céu para a Terra e da Terra para o céu. Então você perceber as duas direções do fluxo. Né? Então, tudo aquilo que desce é compensado por algo que sobe. Né? Senão você teria um congestionamento. Né? Então, se só descesse coisas e não subisse, né? Em breve o teu mundo ele estaria absolutamente entupido. Então, o senso de beleza que é associado, né, a Vênus, né, ele evita esse congestionamento. Né? O desejo não é para você segurar na tua mão, é para você ir atrás. Né? Então ele tem esse sentido sempre de um tropos, sempre de um movimento. Né? E também é não obrigatório. Animas Mundi, isso eu o tempo inteiro estou lembrando disso, por causa da figura de uma mulher dando um passo, né? Então é um movimento e é um equilíbrio. Exatamente. Então, é uma posição, exatamente. Que está indo para frente e também completa, né, na totalidade. Isso, exatamente. A gente está falando de alquimia, né? E o objetivo último da alquimia é a realização da anima mundi. Ou seja, de novo, olha, a alma do mundo. Né? Então, o objetivo da alquimia, né, não é só você ter a sua mudança, a sua transmutação pessoal, mas você transmutar todo o universo. Né? E para fazer isso, você tem que ter um grande esvaziamento. Né? Ou seja, você... Porque não é você que vai transmutar o universo, é algo, né, através das ações que você executa que vai transmutar o universo. Né? Que vai realizar essa animação do universo. Né? Aí você tem a figura da anima mundi, né? Então,
Eu também, como cientista, trabalho a minha obra artística, né? É algo assim que exige sempre assim extrema atenção para você ficar fazendo balanceamento entre as diversas partes. Né? E muitas vezes, né, o resultado assim que você obtém, né, ele não é satisfatório. Então você tem que recomeçar isso de novo, e de novo, de novo. Né? O trabalho do alquimista é muito demorado, né? Ele tem que ficar anos assim trabalhando. Né? Mas ele sempre é guiado por esse desejo. O desejo assim por algo assim mais profundo, né? Algo, né, que englobe, né, a totalidade, né, das coisas. É contexto, né? Para trabalhar com contexto. Outra definição bonita para esse mundos imaginales é que é o lugar onde o corpo, né, ele adquire espírito e o espírito ele se corporifica. Então, por isso que a gente precisa da alma. Né? A alma é essa fusão, né, de corpo e espírito. Né? O Descartes esqueceu da alma. Né? Então, ele colocou